Bom dia, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, pessoal, tô de volta aí para mais um vídeo. Vamos trabalhar aí, beleza? Prepara o seu material, olha lá. Pessoal, a gente Então, galera, vou trabalhar aqui com a frente B, capítulo 4, equações e inequações trigonométricas, tá joia? Então eu já vinha fazendo alguns exercícios resolvidos na aula remota e a gente vai continuar aqui de onde eu parei em relação à última videoaula, ou seja, na página 180, esse exercício 2. Eu já havia feito o exercício 1 no último vídeo, inclusive ele está aqui em cima, na folha de cima, tá? Então é importante vocês tentarem fazer, sempre acompanhando aí as aulas remotas, os exercícios resolvidos, que dão uma base aí para a gente poder resolver esses exercícios lá em Aplicando Conhecimentos, tá? Então posicione aí na página 180, tente você fazer primeiro, depois você acompanha o vídeo para conferir, ok? Então pessoal, vamos começar aí, ó. Nesse exercício aqui, deixa eu ler para vocês, olha só. Com base na circunferência trigonométrica a seguir, indique que pontos melhor representam as soluções das seguintes equações. Note que os pares de pontos AI, BH, DG e EF são simétricos em relação ao eixo dos cossenos. Enquanto os pares de pontos, olha só, o AE, o BD ou DB, FI e GH, são simétricos em relação ao eixo do seno. Então a gente vai ver aproximadamente quais pontos representam essas equações aqui. Ó. Primeira está aqui, gente, letra A. O seno de x é 1. Por inspeção, a gente sabe que o seno de 90 graus que dá 1, certo? Seno de 90 graus que dá 1, portanto, x, esse x aqui, ó, que está no meu dedo aqui embaixo, aqui, ó, ele vale 90 graus. X é 90 graus. Então, que ponto representa a posição 90 graus? Está aqui, ó, ponto C. Aqui, ó, é 90 graus, tá? 90 graus, então é ponto C. Beleza? Essa foi a letra A, pessoal. Olha só, vamos lá na letra B, então. Na letra B está falando assim, cosseno de x que dá, pensa assim, quase menos 1, 0,9 negativo, então é quase 1 negativo. Vamos pensar assim, o cosseno de 180 graus é 1 negativo, certo? Então, o cosseno de quanto que dá quase menos 1? Eu não tenho um valor exato, é por aproximação. A gente pode reparar que aqui, ó, equivale a 180 graus e o cosseno de 180 vale, então, menos 1. Aqui é o ponto menos 1, certo? Cosseno de 180 graus. Portanto, são esses pontos EF que representam E e F, que representam o cosseno de x, valendo aí quase um negativo, tá? Na letra C, o seno de quanto que dá 0,8? A gente sabe que o seno de 90 graus é 1. Então é quase 1 aqui, quase 1. Portanto, é quase 90 graus. Então, só podem ser esses pontos aqui, ó, D e B. Quase chegando em 90 graus. Ó, D e B, quase encostando aqui em 90 graus, tá joia? Então essa foi a letra C. A letra D, pessoal, eu vou fazer aqui nesse espaço, acho que dá para vocês acompanharem aí, né? Deixa eu dar uma olhada, ok, deixa eu ajustar aqui, muito bem. Pessoal, olha aqui, ó. Então na letra D está falando assim, cosseno ao quadrado de x que dá 0,81. Vamos tirar esse quadrado daqui, né? Vai ficar assim, ó, cosseno de x que equivale a raiz de 0,81. Então, cosseno de x é igual a raiz de 0,81 é 0,9, beleza? Então, cosseno de quanto que dá quase 1?
quase 1. Cosseno de quanto aqui que dá quase 1, pessoal? Então, x só pode ser... Vamos supor que x vale 1, é o cosseno de 0 grau aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ou 360, tá? Esse ponto aqui, ó, aqui equivale a 1, beleza? Então x só pode ser 0 grau ou 360 graus. Quais pontos? A e I. A e I. Então, pontos A e I estão próximos aí de 1. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ficou claro para vocês aí? Ok. Então, vamos continuar aí, pessoal. Exercício 3, página 180. Tá lá, olha só. Determine o conjunto de solução dessa equação aqui no intervalo entre 0 e 2π, ou 0 e 360 graus. Então, a gente tem que isolar o cosseno de x, né? Isolar essa razão aqui. A gente vai pegar primeiro esse raiz de 3 e jogar do outro lado, vai ficar negativo. Então, eu tenho aqui, ó, 2 cosseno de x é igual ao negativo de raiz de 3. E esse 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu tenho, ó, cosseno de x é igual negativo de raiz de 3 sobre 2, beleza? Cosseno de x é o negativo de raiz de 3 sobre 2. O que a gente pode lembrar que o cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2. Eu coloquei aqui já, ó, só para lembrar daquela tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Então, esse valor aqui está onde está no segundo quadrante, segundo e terceiro quadrantes. Por que, professor? Porque estão nessa região. Porque o cosseno lá ele é negativo, né? O cosseno lá é negativo. Portanto, esse valor de x por inspeção, x equivale a 150 graus ou 210 graus. Ó, segundo quadrante, terceiro quadrante, tá? E os mesmos valores que você pode até conferir lá na circunferência trigonométrica, mas é importante você saber de cabeça aí. Vamos converter isso aqui para radianos, sempre importante. Em radianos, a resposta fica 5 sextos de π. Lembrando, como a gente converte, é só multiplicar por π 180 e fazer a simplificação, tá? É importante também que vocês saibam fazer direto. Ou 7 sextos de π. Então tá aí a solução, pessoal, muito bem. Essa foi a 3, tá? Encontramos aí os valores, beleza? Pessoal, essa é a 4 da página 180 aí, vamos lá. Ela é grande, hein, mas não é tão difícil, ó. Determine no intervalo de 0 a 360 graus as soluções dessa equação aqui, ó. Tá? Essa é a equação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó. Galera, eu tenho aqui numa mesma equação cosseno e seno. Então vamos deixar tudo em função seno, tá? Tirar esse cosseno ao quadrado daqui. Como que eu tiro esse cara daqui? Como eu substituo esse cosseno ao quadrado? Ó, lembrando da relação trigonométrica fundamental, em que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá 1. Aí eu posso isolar cosseno ao quadrado de x, ó. Isolando fica assim, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. O que eu vou fazer, galera? Vou pegar esse cosseno ao quadrado de x que está aqui, ó, vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Substituindo aqui, tá? Então vai ficar assim a equação, ó. Deixa eu esconder aqui só para vocês acompanharem. Fica assim a equação, olha só. Aí, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer a distributiva aqui, ó.
E vamos desenvolver, vai cair numa equação de segundo grau. Ó, fazendo a distributiva, 2 vezes 1, 2. 2 vezes seno ao quadrado de x está aqui. Reescrever a equação. A gente vai desenvolver aqui, ó. Esse 2 menos 1 vai dar 1, ó. Aqui continua negativo, tal. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por menos 1 para poder tirar esse negativo, tá? E a gente vai usar isso lá, vai transformar numa equação de segundo grau. Então esse cara ficou positivo, aqui negativo, ó. Só transformei. E agora qual é o processo? Substituir seno ao quadrado de x, aliás, seno de x por y. A gente vai fazer essa substituição aqui, ó. Seno de x vai valer y para mim a partir de agora. Então, olha só, eu peguei esse seno de x, substituí por y. E aí a gente obtém, ó, essa equação do segundo grau aqui, ó. Tá acompanhando? Aí eu vou desenvolver, tentar achar os valores de y aqui. As duas raízes dessa equação. Por Bhaskara, ó. Eu costumo fazer primeiro delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, b ao quadrado menos 4ac. Aqui, delta deu 9. Tá? Y é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Fórmula de Bhaskara aí, né? Aqui isso dá para fazer por Bhaskara. Não dá para fazer someproduto, não dá. Lembrando que someproduto é quando o a vale 1. Não é o caso aí. Então, substituindo aqui, ó, menos b, o b é menos 1, vai ficar 1 mais ou menos, a raiz de 9 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. E aí eu consigo achar os valores, ó, y vale 1 e meio negativo, tá? Achei os valores das raízes. Deixa eu subir aqui para vocês. Tá aí na tela. Portanto, quando que o seno vale 1? Quando que o seno vale 1? Quando o ângulo for de 90 graus, ou o arco for de 90 graus. Quando que o seno vale menos meio? Quando ele for 210 graus e 330 graus. Porque aqui eles estão no quais quadrantes? No terceiro e no quarto quadrante, tá? 210, 330. Seno valendo meio, ele é seno de 30 graus, então é um múltiplo de 30 graus aqui, né? No terceiro e quarto quadrante, tá, gente? Ó, tá aqui. E aí é só converter esses caras para radianos. 90 graus tá aqui, π sobre 2. 210 graus é 7 sextos de π. A gente viu até isso no último exercício, né? E 330 graus é 11 sextos de π, tá joia, pessoal? Então tá feito o exercício aí, ó. Essas são as raízes, esses são os valores e a solução dessa equação trigonométrica. A próxima aqui, pessoal. A próxima aqui, ó. O conjunto de solução da equação, essa equação aqui, cosseno de quanto que dá menos 1? Cosseno de quanto que dá menos 1? Cosseno de 180 graus que é menos 1. Olha lá a circunferência trigonométrica. 180 graus é menos 1. Então, x é 180 graus ou π. 180 graus ou π. Só que eu posso também fazer os múltiplos de 180 graus. As voltas, 180 graus mais 360 graus dá 540 graus aqui, ó. Ou seja, é π mais 2π. Por isso que a resposta é aqui na letra B, galera. Aqui, ó. Letra B, anota aí. π mais 2kπ. Esse k são as voltas. Então, esse k pode ser uma volta, 2 voltas, 3. É a quantidade de voltas que a gente dá. Tá bom? Então, aqui a gente tem como resposta π mais 2kπ. É isso aí. Essa foi a 5, tá joia? Muito simples, né? Opa, vamos lá então, ó. Tô no exercício 6 agora, né? Galerinha, olha só, determine as soluções da equação. Então, primeira coisa aqui, que a gente observa, a gente vai aplicar o que? A fatoração aqui. Porque eu tenho, ó, um termo comum em evidência. Quem está em evidência aqui? Cosseno de x.
Ele é um termo comum. Ele é um termo comum, então eu vou colocá-lo em evidência, né? Ele é um termo comum, vou colocá-lo em evidência. Ó, cosseno de x vezes seno de x. Lembra que quando a gente coloca o termo comum em evidência, é como se eu cortasse ele aqui, ó. O que sobrar eu coloco dentro dos parênteses, né? Lembrando de fatoração lá que a gente aprendeu no ensino fundamental. Então, seno de x menos 1 tem 1 aqui, beleza? E aqui, para essa equação, nesse formato aqui, a gente tem duas soluções. Se eu pegar tudo isso aqui e passar multiplicando para lá, dá zero. Portanto, o cosseno de x é zero. Eu pego toda essa parte aqui, ó, jogo dividindo, né? Tá multiplicando, eu jogo dividindo, fica zero sobre essa expressão. Então, cosseno de x é zero, tá? Portanto, se cosseno de x é zero, x tem que ser 90 graus. Cosseno de quanto que dá zero? 90 graus, ou π sobre 2, tá? Tá aqui, ó, 90 graus, cosseno de 90 graus, que é zero. Olha lá na circunferência trigonométrica. E aí a gente tem outra solução aqui, ó. Se eu pegar esse cosseno que está multiplicando aqui e jogar para lá, dividindo, vai ficar essa equação aqui do lado, olha só. Em que seno de x menos 1 é igual a zero, olha só. E aí eu consigo achar o valor de seno de x. Pego esse menos 1, jogo para lá, vai ficar seno de x é igual a 1. Quando que o seno de x, seno de um ângulo dá 1, o seno de um arco dá 1? Que medida? X tem que ser 90 graus. 90 graus é quando o seno de 90 graus que dá 1, tá? Então, x é 90 graus ou metade de π sobre 2. Verifica lá na circunferência trigonométrica. É isso aí, ó. Essas são as soluções para essa equação trigonométrica, beleza, pessoal? Galerinha, olha só. 7. Determine a solução geral da equação. Acompanha aí, ó. Acompanha aí. A gente tem tangente de x mais cotangente de x é igual a menos 2. Essa não é difícil, mas a gente tem que lembrar que a cotangente de x é o inverso da tangente, né? É o inverso da tangente. Então, eu estou reescrevendo aqui, ó, esquece aqui por enquanto, estou reescrevendo, ó, tangente de x mais, ó a cotangente aqui, gente. Ó a cotangente, hein, pessoal? Estranho, né? Ó a cotangente aqui, ó, que é o inverso da tangente, igual a menos 2, tá? Eu montei essa equação aqui. O que eu fiz agora? Eu tenho uma equação com fração. Eu coloco um embaixo aqui, ó, tá? E vou desenvolver essa fração aqui. MMC dos caras de baixo, dos denominadores, é só multiplicá-los. Se eu multiplicá-los aqui embaixo, vai dar a tangente de x. Eu estou fazendo de uma forma, mas existem outras maneiras de se resolver essa equação, tá? Então, dividindo por baixo, multiplicando por cima. O denominador é a tangente de x, vou dividir por baixo, multiplicar por cima. Então, acompanha comigo, ó, tangente de x dividido por 1 dá tangente de x, vezes tangente de x ao quadrado. Tangente de x dividido por tangente de x dá 1, vezes 1 dá 1. Tangente de x dividido por 1 dá tangente de x, vezes 2 dá menos 2 tangente de x. Tá? Eu fiz dessa forma. Vocês poderiam também tentar resolver só esse membro aqui, esse lado da equação, tentando somar essas frações. No método borboletinha aqui, ó, multiplica em cruz, vai dar a mesma, né, gente? Vai dar a mesma. Enfim, o que a gente pode fazer aqui, ó, cortar os denominadores, né? Isso aqui é a álgebra pura. Nos sobra essa equação aqui que a gente vai desenvolver. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou jogar para o outro lado positivo. Ficou assim, tangente ao quadrado de x mais 2 vezes tangente de x mais 1, tá? Então, qual que é a jogada agora? É pegar e substituir. Vou chamar, então, a tangente ao quadrado, a tangente de x. Tangente de x é y para mim, tá? A tangente de x é y para mim. Aí vou substituir, olha só. Tangente de x é y, vai ficar y quadrado mais 2y mais 1. A gente tem essa equação do segundo grau aqui, ó, que a gente tem que desenvolver através de Bhaskara. Eu não estou detalhando aqui o processo para resolução Bhaskara, porque eu já fiz isso em outro exercício. Então vocês vão ter que desenvolver aí. Lembra lá, gente, ó,
colocar para vocês rapidamente, mas vocês vão lembrar lá, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac, e o y ou x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vocês vão usar aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Beleza? E aí, utilizando a fórmula de Bhaskara, vocês vão chegar aqui em y valendo menos 1. É um valor possível aqui, tá? Como eu falei para vocês que a tangente de x é y, então a tangente de x é menos 1. Ok? Tangente de x igual a menos 1. Quando que a tangente de quanto que dá menos 1? Lembrando que a tangente de 45 graus é 1. Vou colocar aqui, ó, a tangente de 45 graus é 1. Então tem que ser múltiplos de 45. Portanto, x, como está negativo, eu tenho que pegar lá o segundo quadrante. Ou seja, 135 graus. Ou quarto quadrante, 315 graus. Certo? No segundo quadrante, a tangente é negativa, a tangente de 135 graus no segundo quadrante, e no quarto quadrante, segundo quadrante, quarto quadrante. Esses valores em radianos fica 3, deixa eu ajustar aqui para vocês, 3 quartos de π, tá? 3 quartos de π ou 7 quartos de π. Beleza, a gente tem as soluções aí dessa equação trigonométrica. É isso aí, pessoal. Estourei um pouquinho o tempo, mas espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Equações trigonométricas aí pra gente. Galera, um abração, valeu. Até o próximo vídeo, tchau.